Fala pessoal, chegou o dia do aporte do mês na carteira do canal, a carteira do milhão. Vocês que já vêm acompanhando a carteira aqui sabem que ela vem evoluindo bastante. E hoje a gente vai dar uma olhada em como é que foi a performance nos últimos 30 dias e também fazer o nosso aporte aqui. Como é regra, todos os meses a gente aporta um valor cerca de R$2.000. Hoje não vai ser diferente. Vamos ver já onde é que a gente vai aportar, alocar de acordo com uma estratégia de longo prazo, que é o que a gente visa, ter rendimentos e também ter valorização aqui na nossa carteira. Para começo de conversa, hoje eu já quero adiantar que o aporte vai ser totalmente direcionado para uma classe de ativos aqui da carteira e que essa classe de ativos tem tudo a ver com a geração de renda para a nossa carteira, ou seja, os dividendos, proventos recebidos. Mas antes de tudo, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve enquanto eu abro a tela aqui para compartilhar com você. E deixa também o seu like, porque isso ajuda bastante o canal e dá uma força e tanto aqui pra gente continuar motivado, te entregando conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, eu já tô com a tela aqui aberta, compartilhando com você, para mostrar como é que foi o desempenho da carteira no último mês. Né? A gente consegue ver também como é que foi o Ibovespa, né? Os nossos benchmarks aqui, Ibovespa, CDI, que aliás, a taxa Selic subiu, né? Então CDI em tendência de alta também. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no geral da carteira. E a gente já vê aqui de cara que o custo da carteira até hoje foi R$ 24.340,89. Essa aqui é a soma de todos os aportes e o retorno até o momento de 28,49%, R$ 6.933,56. Esse retorno, diga-se de passagem, caiu do mês passado para esse mês. Eu já vou mostrar para você aqui alguns motivos pelos quais isso aconteceu. Antes, vamos dar uma olhada aqui em como é que está a distribuição da carteira. A gente tem hoje 48% em ações aqui no Brasil. Depois, em renda fixa, a gente tem a soma aqui do que é o valor que a gente tem em caixa, né? 17,49%, mais a parte aqui do Tesouro Direto, que é Tesouro Selic, na verdade, né? 1,39%. Depois, a gente ainda tem aqui fundos imobiliários, 13,24% da carteira. A soma aqui de ETF mais BDR, que é a nossa parte de investimentos no exterior, nosso ETF é o IVVB11, e a gente tem mais cerca de 15%. Depois aqui mais em cripto, nós temos cerca de 4%. E o restante aqui são as provisões, ou seja, aquilo que a gente já tem provisionado para receber de proventos, dividendos mais juros sobre capital próprio. Aqui a gente vê um retrato geral da carteira, a gente vem ganhando aqui mais de 28% do Ibovespa, né, acima do Ibovespa, 2.425% acima do CDI e 59,57% acima do dólar. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo agora, em termos de rentabilidade, de fato. Olha só como é que foi o retorno da nossa carteira no mês de julho. A carteira de ações subiu 18,57%, só que agora, em agosto, tá tomando uma surra aqui, né? 8,18% a nossa carteira de ações caiu. Outra carteira que, apesar de ter subido em julho, 3,16%, né? Outra classe de ativos aqui, e vem caindo bastante aqui no mês de agosto, 5,91%. Lembrando que a gente ainda está, hoje, dia 13 de agosto, que eu estou falando aqui, né? Ainda está na primeira metade do mês, já caiu 5,91%. E em 6 meses, fundos imobiliários caíram 11,99%, praticamente 12%. Ou seja, da carteira toda é o setor que mais caiu e hoje é para onde o nosso aporte vai ser direcionado. Eu já vou falar sobre isso. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui graficamente, né, como é que está o retorno da carteira. Percebam aqui que dentro do mês de julho a performance foi excelente, né? A gente estava lá com 62,92% na carteira total, contra 28,75% do Ibovespa. E vocês devem lembrar, sempre que eu falo, que medir a carteira toda com o Ibovespa não é exatamente o ideal. A gente deve medir aqui, por exemplo, a carteira de ações com o Ibovespa, faz mais sentido, né? E aqui a gente estava com 126,10% lá em julho, contra 28,75% do Ibovespa. Ou seja, a carteira estava performando muito acima do Ibovespa. Isso não é muito natural, e aí a gente já consegue ver aqui claramente nos dois gráficos. Notem que o Ibovespa ele tem oscilado menos do que a carteira, ou seja, a carteira ainda está mais volátil, né, a carteira de ações,
justamente porque a gente ainda não tem um número grande de ações. Mesmo assim, eu entendo que já existe uma certa diversificação na carteira e não precisa a gente ter pressa nesse momento para sair correndo e acrescentar mais ativos na carteira de ações, principalmente porque a assimetria maior aqui está em fundos imobiliários nesse momento, né? Ou seja, eu vou investir em fundos imobiliários nesse mês porque eu entendo que a carteira está demandando mais esse investimento. Isso, inclusive, vai ajudar a equilibrar a carteira como um todo. A gente vem num processo de diversificação por camadas e a cada mês que passa, como a gente ainda está no início da montagem da carteira, né? Começamos em novembro de 2020, agora a gente está em agosto, e a cada mês que passa a gente vai aumentando a camada de diversificação, tornando assim a carteira menos volátil, mais segura e também cada vez mais preparada para ter um retorno consistente no longo prazo. Agora sim, quando eu comparo aqui toda a carteira, comparo renda fixa, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, criptoativos, no caso Bitcoin, que é o que a gente tem, Tesouro Direto que entra junto com renda fixa ali, até vou tirar aqui para não poluir. E quando a gente olha para todos os ativos aqui, exatamente na data que eu estou falando, né, no dia 13/8, a gente vê que a carteira de ações segue bem valorizada, apesar da queda no mês de agosto. E no geral aqui, o que mais ficou para trás, principalmente se a gente considerar que BDRs e ETFs são a mesma coisa, então quando a gente olha para o ETF está com 20% positivo e BDR 6% negativo, quando a gente olha para o todo assim da carteira, né, dividido certinho em classes, os fundos imobiliários têm ficado para trás. E não é só por isso que esse mês eu vou investir em fundos imobiliários. Não é só por eles terem a pior performance da carteira até o momento, mas também por uma questão de equilíbrio. O propósito é ter cerca de 20% da nossa carteira, da divisão total aqui, em fundos imobiliários e por isso, como a gente está com 13,24%, eu vou investir em fundos imobiliários esse mês. É um conjunto de fatores. E aí, olha só, o retorno de todos os fundos imobiliários é negativo nesse momento. Eu vou aportar esse mês nos dois mais negativos aqui, ou seja, XPLG e BCFF, mas também vou incluir um novo fundo imobiliário na carteira, que vem de um setor que a gente ainda não tem aqui. Nós temos aqui fundos de fundos, temos fundos de lajes corporativas, fundos de shoppings, fundos de galpões logísticos, que é o XPLG, e agora eu vou incorporar um fundo de papel, um fundo de crédito, que é o HCTR11, e eu já vou te falar por que esse fundo está sendo incluído na carteira agora, e também te contar um pouquinho mais sobre ele. Antes disso, eu vou logo comprar ele aqui, porque já está encerrando o pregão. Então, eu vou entrar aqui em ações, e a gente vai ver como é que está a cotação do HCTR. Vou vir aqui incluir o ativo. Tá aqui ele, ó. Então vamos abrir aqui. A cotação dele agora em R$ 122,29. Então eu já vou fazer o aporte aqui, depois eu volto para essa tela para te explicar um pouquinho melhor sobre o fundo. Vou comprar aqui 9 cotas do HCTR11 a R$ 122,29. Vou comprar também mais XPLG11, que está aqui a R$ 102,88. Feito aqui. E agora também vou comprar o restante que nos sobrou aqui, que eu já vou calcular. Nosso aporte aqui do mês é 2.048,9, que é a soma dos proventos. Eu já vou mostrar aqui para você. Tá aqui, ó. Essa soma aqui. Todos esses números desde o último aporte aqui, o último dia do Carteira do Milhão, né, que foi mais ou menos por aqui, 14/7. Então, desde então, todos os valores que entraram aqui na conta são valores de proventos que nós recebemos, o total 48,90, e a gente ainda tem o aporte, né, o valor do aporte do mês, que é R$ 2.000, então vamos a R$ 2.048,90. Eu só vou fazer agora a subtração aqui do valor que nós já investimos, 1.100,61, 514,40. Temos ainda 433,89 em BCFF11, que está nesse momento R$ 73,46. Vamos ver aqui. Então, do total aqui a gente tem 433,89, é o que sobrou aqui do aporte. E nós conseguimos comprar 5 cotas aqui, né? Mais do que isso vai ultrapassar o valor, 367,80. O valor total vai sobrar R$ 66,09.
Vamos lá. Ó, mudou um pouquinho o preço aqui, ó, R$ 73,46. De igual forma, nós vamos ter que comprar 5. Tá aí feita a compra. Agora a gente volta aqui para a lâmina da carteira. É como ficou distribuída a carteira. Fundos imobiliários aqui bem próximos agora do nosso objetivo, né? 18,42% é o que a gente tem em fundos imobiliários depois das compras aqui do aporte do mês, beleza? Então a gente praticamente corrigiu aqui, né, essa diferença e acabou, de certa forma, aproveitando algumas oportunidades aí que, ao meu ver, tem surgido no mercado de fundos imobiliários. Porém, existe ainda uma tendência de queda dos fundos imobiliários, né? O mercado está vendo esses aumentos da taxa Selic, o descontrole da inflação, né? Está subindo bastante. Nos últimos meses todos, a gente teve aumento da inflação, vem tendo aumentos seguidos de Selic e sinalizações de aumentos seguidos da Selic. E isso tudo impacta nos fundos imobiliários, mas mesmo com essa tendência deles continuarem caindo, faz muito sentido a gente já começar a aportar em fundos imobiliários agora, né, aqui na carteira. Obviamente que tudo que eu estou falando aqui não deve ser interpretado como recomendação de investimento, mas esse é o meu racional. Então, os aportes já começam a partir de agora. Se os fundos imobiliários seguirem caindo por mais 4, 5, 6 meses, eu vou seguir comprando em algum momento nesses intervalos de tempo, porque é assim que a gente vai montando e rebalanceando a carteira. Isso é natural e eu nem tenho a pretensão de acertar o ponto mínimo de seja qual for o ativo. Bom, dito isso, agora a gente vai olhar aqui para o HCTR, como eu tinha prometido, para a gente entender melhor por que do aporte nesse fundo imobiliário, por que eu estou trazendo um ativo novo para a carteira. Já te expliquei um pouquinho em relação à parte de diversificação, né? Um setor diferente, um segmento diferente que a gente está trazendo aqui para a carteira. E, como eu já tinha dito, ele é um fundo de crédito, né? Um fundo de papel, que estava muito alocado anteriormente em IGPM. Ele estava lá em 2020, por exemplo, alocado a IGPM mais 12. E como eu já falei, ele é um fundo de crédito que investe em certificados de recebíveis imobiliários. É uma característica dos chamados fundos de papel. E eles são chamados assim porque investem nas operações e não diretamente nos imóveis. Como, por exemplo, um fundo de lajes corporativas, que a gente tem aqui na carteira, que tem os prédios e loca as salas comerciais para oferir renda e distribuir entre os cotistas. Aqui é um pouquinho diferente. O fundo lucra com operações de crédito e esses contratos de operações de crédito ligados ao setor imobiliário são remunerados de diversas formas, como por exemplo IPCA mais alguma coisa ou IGPM mais alguma coisa. E a gente viu ao longo desses últimos meses esses fundos imobiliários pagando dividendo até acima do que é comum pagarem. E muito disso se deve àqueles contratos indexados ao IGPM que, como você já deve saber, disparou nos últimos meses. E aí você imagina o que deve ter acontecido com os contratos de fundos de certificados de recebíveis que estavam linkados, né, estavam indexados ao IGPM mais 12%, por exemplo, como é o caso de boa parte do HCTR, ou era o caso de HCTR até bem pouco tempo atrás. Olha só, para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui o gráfico. E no gráfico, além da cotação, a gente tem aqui os rendimentos, né? Olha só, rendimento de R$ 1,70, rendimento de R$ 1,90, rendimento de R$ 2,00, rendimento de R$ 2,00 de novo. Deixa eu só aumentar aqui de um dia para uma semana aqui o gráfico, para ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui, ó. Quando a gente olha lá para trás, 2,47, 2,51, ou seja, em determinados momentos aqui, o HCTR estava pagando muito mais do que 1% ao mês. 1% ao mês já é contra o mercado, né? Já está acima do que o mercado costuma pagar, o mercado de fundos imobiliários. E aqui, pagando 2,47, 2,51, estava muito acima disso, mas isso se deu por conta de movimentos atípicos do mercado. Então não é comum que um fundo imobiliário pague tudo isso. Só que quando a gente olha para aquilo que o fundo paga hoje, a gente percebe que caiu bastante o rendimento. Isso aconteceu por alguns fatores, como a readequação do fundo, que não está mais alocado lá em IGPM mais 12, ele já está um pouco mais conservador em IPCA mais 10, justamente porque o risco passou a ser muito alto. Então essa readequação do fundo tem a ver também com a segurança para o próprio cotista. Você percebe também que o volume de negociação aqui do HCTR subiu muito
nos últimos meses, o que fez com que o fundo chegasse a ser um dos 10 mais negociados da Bolsa. E, inclusive, diferente do passado, hoje ele é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E eu percebo aqui que hoje, mesmo com as quedas de rendimento e de cotação recentes, ele ainda é um fundo imobiliário bastante interessante. Aliás, muito por conta da queda da cotação e também por essa readequação do fundo, é que eu acho que ele pode representar uma oportunidade bem interessante e identifico esse como um ponto bacana para a gente acrescentar o fundo na carteira. Só que vale lembrar que ele é um fundo um pouquinho mais arriscado, não à toa ele paga um dividendo acima do que o mercado paga. Isso porque boa parte da exposição dele não é em imóveis já prontos, mas sim em projetos como lançamentos imobiliários, o que traz um pouco mais de risco, já que lançamentos, por exemplo, podem atrasar bastante ou, em alguns casos, na pior das hipóteses, correm o risco de nem serem entregues. Mas, obviamente, que a gestão do fundo, muito eficiente, como tem se mostrado, cuida de tudo isso, o que me deixa tranquilo, dada a diversificação, principalmente da nossa carteira, para investir no fundo, mas por óbvio, se você porventura está de olho no HCTR11, eu recomendo que você olhe bem mais detalhes sobre o fundo e também busque entender melhor de todos os riscos nos quais o HCTR está exposto para ver se faz sentido ou não. Voltando aqui para a lâmina principal, só para você ter uma ideia daquilo que eu estava falando sobre os dividendos, olha só, em 6 meses foram 8,81% de dividendos, 12 meses 18,47%, ou seja, não é comum essa distribuição de dividendos. O último rendimento ficou aqui na casa de 1,24%. E se a gente olhar aqui agrupado por mês, a gente consegue ver exatamente como oscilou o dividendo desde 2019 para o HCTR. Outro ponto importante aqui que para fundos de papel passa a fazer um pouco mais de sentido é o PVP cota, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial da cota. Nesse momento está em 1,17%. Lembrando que se ele está em 1, significa que você está pagando exatamente o valor patrimonial do fundo. Mais que isso, você está pagando mais caro. Nesse caso, está se pagando um pouquinho mais caro. Mas, ao meu ver, está bastante justo, dado o tipo de fundo, dadas as características desse fundo imobiliário. Dito isso, antes da gente encerrar o vídeo, eu quero te mostrar aqui os proventos que todos os meses eu mostro. Olha só, no mês de julho aqui, ele fechou como o segundo mês que a gente mais teve proventos na carteira, mais recebeu dividendos. E agora, no mês 8, um pouquinho antes da metade do mês, a gente já está com R$26. O mês que a gente mais recebeu foram R$127. Mas a gente ainda tem coisas para receber aqui no mês de agosto já provisionadas. Então, provavelmente, esse mês de agosto vai ou superar aqui o mês de julho ou ficar muito próximo dele. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito que você tenha gostado desse episódio do Carteira do Milhão. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like e também comentar aqui logo abaixo onde você está direcionando os aportes, o que você achou do vídeo. Enfim, comenta o que você quiser aqui, você está sempre convidadíssimo a comentar nos nossos vídeos. E também fica à vontade para compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. Eu te vejo no próximo, um forte abraço e até lá!